Olá pessoal, tudo bem? Turma do terceiro G. A nossa aula de matemática vai ser distância entre o ponto e a reta. Então vamos lá. Vocês se lembram que vocês já viram o conteúdo distância entre os dois pontos, né? Agora é distância entre um ponto e uma reta. Então vamos lá. Considere o ponto P, tá certo? Pode ser qualquer ponto, no qual eu atribuo dois valores ao meu ponto, né? Um para x e um para y. Aí também uma reta S ou qualquer outra reta, pode ser reta R, no qual a reta aqui eu tenho um valor de AX mais BY mais C igual a 0, certo? O A é o número que acompanha o X, o B o número que acompanha o Y e o C é aquele número isolado, tá certo? O ponto e a reta, ele pertence ao mesmo plano, tá certo? E a distância desses pontos, ou seja, do ponto e da reta, a gente vai representar o cálculo por essa fórmula aqui, tá certo? É uma fórmula grande, mas ela é fácil de entender. Então, eu coloquei aqui, ó, meu plano cartesiano, eixo Y, eixo X, tá certo? Aqui eu tenho o ponto P, e aqui essa é a reta S, que eu vou fazer a distância entre esse ponto P até essa reta S, tá bom? Então, como é que eu uso a fórmula? A fórmula é o seguinte, a distância será tudo que você vai colocar aqui na fórmula, você vai tirar do ponto X e Y e desses valores aqui, ó, A, B e C. É só isso que você vai precisar. Então, vai ser assim, ó, vai ser esse A aqui, ó, tá certo? Vezes o valor do X, mais esse B vezes o valor do Y, mais o C, tudo isso no módulo, que é essa barrinha aqui, vocês vão entender depois para que serve esse módulo, certo? Dividido por quem? Aí eu pego esse valor de A ao quadrado, mais esse B ao quadrado na raiz, tá bom? Então, vamos lá. X e Y, como tem dizendo aqui embaixo, ó, são as coordenadas do ponto dado. Ou seja, daqui, ó, X e Y. E A, B e C são retiradas da equação geral da reta, que é essa equação aqui, tá certo? Então, vamos lá. Antes da gente chegar a resolver os exemplos, eu quero que vocês se lembrem do conteúdozinho chamado racionalização, certo? O que é racionalizar? É quando eu tenho uma fração e que embaixo da fração eu tenho essa raiz aqui, ó. Eu não posso deixar essa raiz no denominador. O que é que eu faço? Eu racionalizo, certo, gente? Então, racionalizar é o seguinte, ó. Se aqui embaixo tem raiz de 2, então eu vou multiplicar em cima por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2. Então, ó, 3 vezes raiz de 2 é 3 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é o próprio 2. Tá aí. Racionalizei. Aqui, ó, 6 sobre raiz de 3. Não pode, né? Ó, não pode. Então, vou multiplicar raiz de 3 e raiz de 3, tá vendo? Aí, ó, 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. E essas duas raízes que estão se multiplicando, eu faço só repetir o 3. Aqui, ó, 6 dá para dividir por 3, que dá 2 raiz de 3, certo? Isso aqui é para quando vocês forem resolver a questão, chegar no final da questão, se tiver uma raiz no denominador, vocês têm que fazer esse processo aqui, certo? Então, vamos lá fazer o primeiro exemplo. Em cada caso, determine a distância do ponto P até a reta R. Então, a distância do ponto é a reta. Tá aqui meu ponto P. Quem é as coordenadas do ponto P, ó? X é 1 e o Y é 3. Tá aqui, ó. X é 1 e o Y é 3. Minha reta. O meu A é 5. O A é o número que acompanha o X, ó. O A é 5, tá vendo? O meu B é 12, que acompanha o Y. B12. E o meu C é menos 2, tá certo? O C é o menos 2. Agora, eu vou pegar tudo isso aqui e vou substituir na fórmula, tá vendo, ó? A vezes X, então vai ser, ó, 5 vezes 1, coloquei aqui. Mais B vezes Y, 12 vezes 3, coloquei aqui, ó. Mais o C sozinho, que é meu C? Menos 2. Quando eu tenho um número negativo, eu coloco ele entre parênteses, certo? Aí eu repito a minha forma, eu repito aqui, ó, o meu módulo, certo? Eu coloco o módulo aqui,
No final, a gente vai saber para que serve esse módulo. Aí, eu vou substituir aqui embaixo, ó. A ao quadrado vai ser 5 ao quadrado e B ao quadrado será 12 ao quadrado, certo? Só fiz substituir aqui, tá bom, gente? Agora, vamos resolver aqui, ó, essas multiplicações. 5 vezes 1, 5. 12 vezes 3, 36. E aqui eu só vou fazer o jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos 2, tá bom? No módulo, dividido por quem? 5 ao quadrado é 25. 12 ao quadrado, 144, tá bom? Somando aqui, ó, vai dar raiz de 169. E aqui em cima, efetuando a adição e a subtração, vai dar 39. Agora sim, eu vou tirar esse módulo. Então, para que serve o módulo? É porque o módulo, ele não deixa o número ficar negativo, certo, gente? Ou seja, o módulo de 39 é o próprio 39. Se aqui fosse menos 39, o módulo seria 39 positivo. Então, todo número, ele sai do módulo positivo. Se ele estiver lá dentro negativo, ele sai positivo. Então, eu só fiz tirar aqui o módulo, ficou 39. E a raiz de 169 é 13. 39 dividido por 13 é 3. Então, a distância desse ponto P até essa reta é 3. Próximo item. Eu vou fazer a distância do ponto P à reta R. O que é que eu faço? Eu vou só extrair os valores. X é menos 1, Y é 2. O meu A aqui da reta é 1, ó, ele está aqui implícito. O meu B é menos 2 e o meu C é 1 positivo. Tá aqui, ó, C1 positivo. Agora eu vou substituir na fórmula, certo? Vou multiplicar A vezes X, fica 1 vezes o menos 1, mais B vezes Y, que é menos 2 vezes 2, mais o meu C, que é 1. Repito, módulo, tudo sobre, né? Aí, dentro da raiz aqui embaixo, A ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, B ao quadrado será menos 2 ao quadrado, certo? Agora, vamos resolver aqui em cima, certo? 1 vezes menos 1, menos 1, certo? Mais com menos aqui vai dar menos, e 2 vezes 2, 4, menos 4, né? E aqui o mais 1 tá sozinho, faço só repetir mais 1. Aqui embaixo, como é que eu resolvo? 1 ao quadrado, 1, e menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Então, vamos somar ou subtrair essas operações aqui. Aqui em cima vai dar menos 4 e aqui vai dar 5, tá bom? Agora, vamos tirar do módulo, ó. Tá vendo que aqui eu tenho 4 negativo, né, ó? Ele vem pra cá positivo, porque eu tirei o módulo ele serve pra isso, né? E a raiz de 5 eu faço só repetir, ó. Agora, observe. Raiz aqui embaixo no denominador, ó, não é permitido raiz no denominador. Então, vamos racionalizar, né, ó. Se ela tá aqui embaixo, então vamos multiplicar tudo por raiz de 5, tá certo? 4 vezes raiz de 5 é 4 raiz de 5. E aqui, ó, é só repetir o 5 e terminou a questão. A distância é esse resultado aí, tá bom? E a última questão, do mesmo jeito também, só que agora com mais números negativos, né, para ter mais cuidado, mas é do mesmo jeito a resolução. De novo, o meu x, ó, aqui é menos 2, o meu y é menos 4, agora os valores de A, B e C, ó. A é 1, tá vendo? O B, ó, menos 1, ele está implícito, e o C é menos 8, tá certo? Cuidado com o sinalzinho. Agora eu vou multiplicar tudo igual eu fiz na outra questão, ó. 1 vezes menos 2, que é A vezes X, mais B vezes Y, vai ser menos 1 vezes menos 4, tá vendo aqui, ó, menos 1 vezes menos 4. E mais o menos 8. Observe que eu vou repetir nos sinais da fórmula, mais e mais, tá vendo, ó, mais e mais. E o número, se ele for negativo, eu coloco ele entre parênteses, só para facilitar. Aí, ó, não esqueça de colocar o módulo dividido por, vamos lá, A ao quadrado é quem? 1 ao quadrado. E B ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Tá vendo aqui, ó, 1 ao quadrado, mais o menos 1 ao quadrado.
Aqui, vamos lá, ó. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Ó, e mais vezes menos dá menos. Vezes menos dá mais, né? E 1 vezes 4, 4. Jogo de sinal. Agora, mais com menos dá menos 8. E aqui embaixo, 1 ao quadrado é 1 e menos 1 ao quadrado é 1 também. Resolvendo aqui em cima, vai dar menos 6. E resolvendo aqui embaixo, vai dar raiz de 2. Tira do módulo, vai 6 positivo, porque o módulo ele deixa positivo. E aqui embaixo permanece raiz de 2. Ó. De novo, não pode ter raiz no denominador. Não é permitido raiz no denominador. Então, o que é que a gente faz? Racionaliza. Então, vou pegar esta fração e vou multiplicar numerador e denominador por raiz de 2, certo? 6 vezes raiz de 2 é 6 raiz de 2. E aqui eu faço só repetir o 2. Aí, aqui dá para dividir, ó. 6 dividido por 2, 3 raiz de 2, tá bom? Então, é basicamente isso. Você vai precisar só do ponto e da reta. Tira o x e o y, o a, o b e o c da reta, substitui na fórmula e resolve bem direitinho, tá bom?